Olá, tudo bem? Bom, boa tarde. E agora a gente vai para o nosso vídeo 8, falando ainda sobre a obra Como Observar Morais e Costumes, essa aqui da Harriet Martineau, queridíssima Harriet Martineau, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a parte 2 ainda. Já saímos da introdução, discutimos a Martineau falando sobre a observação das coisas, o que são as coisas a serem observadas. Deixo aí na cabeça de vocês essa relação. Será que Durkheim leu Martineau? Será que não leu Martineau? Né? Qual o papel ou qual a influência da obra da Martineau na trajetória do Durkheim? Só pela coincidência, né, das palavras, enfim, do tratamento. Mas a Martineau está dizendo que a gente tem que observar as coisas e que os discursos vêm para ajudar a explicar aquilo que foi observado, né, das classes de fatos ou dos fatos gerais, como ela diz. E agora nós vamos começar a ver o que é para observar de fato, né? Exemplos, instituições. A Martineau, para mim, parece como uma institucionalista. E eu sempre pergunto para vocês: e aí, a Martineau é uma institucionalista ou é o meu olho institucionalista que está achando isso, né? Ela vai elencar o primeiro objeto de todos, o que vocês acham? A religião. E ela vai dizer que a religião é um fenômeno social e, como tal, tem que ser estudado. Olha só que interessante. Primeiro objeto, a primeira instituição a ser estudada pelo observador social que diz sobre a sociedade é a religião. E ela vai dividir em três tipos religiosos: o licencioso, o ascético e o moderado. Vocês já viram isso antes em algum lugar, né? Antes, bem depois do que a Martineau, mas antes no estudo de vocês sobre teoria sociológica. Outro questionamento aí para a gente discutir, né? Ela vai discutir o ascetismo religioso. Em algumas passagens a gente fica lembrando muito da ética protestante do espírito do capitalismo. Leiam lá para vocês verem. Só que nessa passagem que eu vou citar hoje, não. Eu quero fazer uma discussão com vocês de um parágrafo que vai aparecer um pouquinho mais à frente, depois dela falar dos tipos religiosos, em que ela vai falar sobre a relação desses tipos religiosos com a moral vigente, e aí um pouquinho mais adiante ela fala sobre como identificar esse sentimento religioso prevalecente. Isso vai implicar em várias outras coisas depois, mas vamos ficar aqui porque já são 3 minutos do vídeo e eu não posso estourar o tempo, tá bom? Vou ler para vocês. Na página 28 da parte 2, capítulo 1, sobre a religião. O viajante pode possivelmente objetar a dificuldade de classificar as sociedades pelas suas tendências religiosas e perguntar se mentes de toda sorte não são encontradas em todas as numerosas assembleias de pessoas. Isso é verdade, mas ainda existe um sentimento religioso prevalecente em todas as comunidades. A religiosidade, como outro sentimento, é modificada pelas fortes influências gerais sob as quais cada sociedade vive. E nela, como em outros tipos, existirá semelhança geral com diferenças particulares sobre ela. É bem conhecido que até seitas exclusivas em suas opiniões e estreitadas pelas suas formas diferem em diferentes países quase tanto quanto se não existisse ligação comum. Não apenas não é o episcopado a mesma religião entre os nascidos nas Índias do Leste, como na Inglaterra, mas os quakers dos Estados Unidos, embora como inglês na doutrina e nas maneiras, são facilmente distinguíveis deles no sentimento religioso. E até os judeus. Aqui eu queria só falar uma coisa. Ela usa dois pontos como se fosse ponto e vírgula hoje, tá? E isso é uma questão que eu não mudei na tradução e que é importante marcar. Para o leitor contemporâneo, quando ele vê esse uso de dois pontos, como se fosse ponto e vírgula, ele vai estranhar na hora. Mas eu falo sobre isso na introdução para chamar a atenção. E aí, continuando. E até os judeus, que podem ser esperados para serem os mesmos por toda a parte do mundo, diferem na Rússia, Pérsia e Grã-Bretanha, tanto quanto se um espírito de divisão tivesse sido enviado entre eles. Eles não apenas aparecem aqui em peles, lá em algodão ou seda, e em outro lugar em tecido grosso, mas os corações que eles carregam embaixo das roupas, os pensamentos que se agitam debaixo do boné, o turbante e o chapéu são modificados em sua ação, como os céus embaixo dos quais se movem são em aspecto. Eles são fortemente impregnados com o sentimento nacional da Rússia, Pérsia e Inglaterra. E se o sonho favorito de alguns deles,
nos quais, a propósito, o amplo número de seus corpos cessou para a simpatia, se tornasse realidade e continuamente devam ser reunidos dentro de suas ancestrais fronteiras, achariam que sua religião, tão única em sua constância, embora na palavra, são muitas em espírito. Muito mais fácil é a assimilação entre diferentes formas de cristianismo e entre o cristianismo e a religião natural elevada. E a busca pode nunca, portanto, ser em vão, por um penetrante sentimento religioso entre as várias instituições religiosas de quaisquer e todos os povos. Bom, Martineau está falando aqui da contingência. Martineau está falando sobre como as religiões elas carregam um espírito, essa moral social, e elas refletem isso, e ao mesmo tempo sobre como essa moral vai condicionar, né, a religião prevalecente no território. Então, não é uma questão unilateral. Ela está falando da complexidade dessa relação entre essas instituições, está dizendo que isso interfere no governo. A Martineau fala, inclusive, que a religião, o tipo de religião prevalecente na sociedade, interfere na condição dos pobres. Olha que interessante e olha que importante para pensar o Brasil hoje. Vocês não acham? Bom, essa concepção de como é que a moral prevalecente expressa na religião interfere inclusive em políticas públicas e na política de um modo geral é muito importante nesse capítulo 1 da parte 2, o que observar, e eu recomendo que vocês terminem a leitura, né? Concluam para vocês entenderem isso melhor. Acho até que a gente poderia falar um pouquinho sobre os tipos de religião, mas eu optei por ir adiante. Então, dependendo da manifestação de vocês no canal ou no Instagram, a gente retoma essa discussão. E lembrando aqui que a gente ainda vai passar por várias instituições que a Martineau cita nessa parte 2, até chegar na parte 3, que é a última, né, a respeito das condições mecânicas da pesquisa em si. E no nosso próximo encontro, na semana que vem, ou no final de semana ainda, nós vamos falar sobre as noções morais gerais. É isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Vamos nos comunicando pelo bate-papo aí, pelo chat do canal ou pelo chat do Instagram, para falar um pouquinho mais de Herbert Martineau, que é sempre um prazer para mim. Espero que esteja sendo para vocês também. Um abraço, tchau!